O setor financeiro já tem uma regulação própria, é uma autorregulação, a 4327, resolução do Conselho Monetário Nacional. Então essa é uma norma que fala sobre a política de responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. É uma norma programática, mas que tem regras e princípios em relação à avaliação de riscos ambientais das atividades tomadoras de crédito. Ainda é um primeiro passo, de fato, e o que a gente tem é uma preocupação sistemática do setor financeiro para averiguar cada vez mais a conformidade ambiental das atividades dos empreendimentos que tomam os empréstimos, que tomam os créditos bancários. De fato, isso ainda é uma evolução, existe muita discussão em torno da eventual responsabilização das instituições financeiras por danos ambientais causados pelos tomadores de crédito. Nós não temos ainda um consenso doutrinário, sequer ainda uma avaliação a fundo desse assunto no judiciário. Só tivemos acórdãos muito esparsos em relação à impossibilidade de responsabilização das instituições financeiras, mas é um assunto em debate. Acredito que eles estão, de fato, muito interessados no assunto ambiental, até porque eles têm o conhecimento de que quanto maior o risco ambiental dos negócios, maior é o risco financeiro, então eles podem ter um revés aí nos contratos de financiamento, na disponibilização dos recursos, na hora de reaver esses recursos dados em empréstimo. São muitos os desafios. Considerando que eu sou uma operadora do direito, eu trabalho com direito ambiental há 18 anos, na qualidade de advogada, num escritório de advocacia, o que a gente enfrenta, em primeiro lugar, é a resistência absoluta, seja de qualquer segmento empresarial, seja dentro do próprio escritório, de entender que o ambiental não funciona segregado, seja das demais áreas do direito, seja das outras áreas aí econômicas. O que nós temos ainda hoje é a visão de que o direito ambiental é um custo e não um investimento. Por quê? Não temos planejamento no país, nem nas nossas empresas, nem no setor público. Então, quando a gente fala de empresas privadas, o que a gente tem é programação para curto prazo. Eu tenho um planejamento enquanto durar o mandato do meu presidente ou do meu conselho de administração. Esse mandato a gente está falando de 4, de 5 anos no máximo, e eu não tenho ações visando longo prazo nem perpetuidade do negócio. Como o ambiental só entra no leque de perpetuidade em investimentos agora e não custos, para retorno a médio e longo prazo, fica muito difícil de eu ter conformidade ambiental, porque as pessoas já têm consciência de que ela é essencial para a própria perpetuidade do negócio. Então, os maiores entraves ainda são as considerações sobre direito ambiental e normas ambientais serem custos e não investimentos para os empreendimentos. E daí para frente, quando a gente fala de conformidade e aí cumprimento de normas ambientais postas, válidas e em vigor, o que eu estou dizendo para o meu empresariado é que obrigatoriamente ele tem que fazer investimentos e ele não entende qual é a relevância desses investimentos. E por outro lado, ele não vê por que fazer esses investimentos, já que eu tenho uma fiscalização em grande parte que é falha e que de fato não vai conseguir chegar ao problema, exceto se eu tiver, por exemplo, uma denúncia anônima de comunidade. Então, com a baixa eficácia da minha fiscalização, eu reforço esse conceito de que o ambiental, se eu tiver, por exemplo, numa crise econômica, vai para o último item da lista e eu continuo trabalhando, deixando as normas ambientais de lado. Neste cenário, advogar na área ambiental continua sendo um desafio. O mesmo raciocínio se aplica dentro do próprio escritório. Se, por exemplo, eu tenho o meu sócio da área de societário, de M&A, que vai fechar uma transação, quando ele se depara com uma questão ambiental que é uma questão relevante e que pode ser o tal do deal breaker, que a gente chama, que pode levar o negócio a não ser fechado, ele não entende que o direito ambiental faz parte do dia a dia daquela atividade econômica sobre a qual a gente está negociando. Então, esses são os maiores desafios.